Olha eu aqui de novo para falar de história para vocês. Se as eleições de 1989 tivessem sido uma novela ou um filme, eu ia dizer para vocês que o roteirista enlouqueceu. Essas eleições elas foram uma mistura assim, de Zorra Total com House of Cards. A disputa estava muito acirrada entre o Collor e Lula, havia vários candidatos, acho que mais de 20 candidatos, e esse papo todo de que hoje em dia o mundo é polarizado, de que as eleições estão polarizadas, a sociedade está polarizada, é uma balela. Tudo sempre foi muito polarizado. Todas as eleições no Brasil foram polarizadas porque a sociedade é polarizada. Sempre teve o político que adotava um discurso que agradava mais às elites e algum outro político cujo discurso agradava mais às classes populares. Ainda que no final das contas eles fossem quase farinha do mesmo saco, como o Eduardo Marinho diz, a gente escolhe o nosso capataz, né? Você tem que escolher aquele capataz que vai ser menos pior, que vai dar menos chicotada na gente. Então polarização sempre houve. Em 1989 foi exatamente isso. Foi uma eleição polarizada pra caramba. A campanha do Collor vinha bem, só que a campanha do Lula vinha assumindo a dianteira. Na época, a campanha do Collor era tocada pela jornalista Belisa Ribeiro. Quando o Lula ele começou a crescer nas pesquisas, então a equipe do Collor decidiu que tinha que mudar de estratégia. Que a estratégia estava muito mansa, estava muito branda, né? Muito jornalística, segundo ele, segundo algumas reportagens. Foi então que o assessor do Collor, Egberto Batista, entrou em cena. E ele criou uma estratégia, ele arrumou uma tramóia que ia decidir a eleição. Ele mandou ir buscar a mãe da primeira filha do Lula. Primeira filha não, né? O Lula ele teve um primeiro filho que morreu no parto junto com a mãe, né? Junto com a primeira esposa dele. E essa segunda namorada foi um relacionamento que ele teve. Eles tiveram um filho desse relacionamento, mas não chegaram a se casar. Então a campanha do Collor encontrou essa mulher e teria oferecido para ela uma grana forte. E a campanha do Collor pagou um flat para ela no bairro da Aclimação, em São Paulo. E também disponibilizaram um carrão para ela com 6 seguranças. Tudo ela falou para uma reportagem para o JB. Então a campanha do Collor colocou a Miriam Cordeiro, essa ex-mulher do Lula, para falar na campanha eleitoral. E ela disparou denúncias contra Lula, dizendo que ele abandonou a filha, que ele seria racista, que ele teria mandado ela abortar. Enfim, um pacote completo para acabar com uma candidatura. E realmente acabou. O Collor acabou vencendo as eleições de 1989. Apenas para relembrar um pouquinho o roteiro da novela mexicana que foi o governo Collor, cara. Foi trágico, mas também foi cômico. Olha só, o Collor tomou posse em janeiro de 1990. Em março, ele escolheu a ministra Zélia Cardoso de Mello para o Ministério da Economia, Planejamento e Fazenda. No mesmo mês que a Zélia assumiu, nesse mesmo mês, o presidente Collor anunciou o confisco da poupança de todo mundo, cara. Você viveu nessa época, você lembra? Mas pergunta pro teu pai, pergunta pro teu tio, pergunta pro teu avô, como é que foi essa coisa do confisco? Quando o Collor confiscou a poupança dos brasileiros, isso abriu a maior crise política da história do Brasil. A Zélia Cardoso ficou no ministério de março de 1990 até maio de 1991. Mas não foi simples não, foi um ministério com emoção. No mesmo ano de 1990, viria à tona que a Zélia, a ministra da Economia, teria um caso com o então ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Eles estavam tendo um romance, e isso veio à tona, mas veio à tona da forma mais espetaculosa possível. No aniversário da Zélia Cardoso, foram convidados vários repórteres, assim, foi um aniversário público. Rolou uma dança, cara, rolou um tango. E durante 15 minutos, a ministra da Economia e o ministro da Justiça dançaram bésame mucho, agarradinhos, de forma tórrida. Se beijaram loucamente na frente de toda a mídia. E aí todo mundo ficou sabendo que ele, casado, tinha um caso impróprio, porque ambos eram ministros do mesmo governo, com a Zélia Cardoso de Mello. No governo Collor teve de tudo, cara. Teve Collor de jet ski, teve presidente Collor dando entrevista durante sua corrida matinal, era quase todo dia. Teve Collor karateca, teve Collor fazendo arminha, cara. Tu vê que isso aqui não é novidade, não. Mas depois de um tempo calado, essa ex-namorada do Lula, né, a mãe da filha do Lula, abriu o bico e começou a cobrar a grana que a equipe do Collor estava devendo para ela. Depois de 11 meses esquecida pelos articuladores da campanha do Collor, essa auxiliar de enfermagem, né, a Miriam Cordeiro, ela estava muito insatisfeita. Na verdade, ela estava vivendo uma vida de princesa, num apartamento com sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, independência de empregada, madame ela. A Miriam disse que tinha recebido 140 mil cruzeiros, cruzeiros ou cruzados? Acho que era cruzeiros nessa época, né? Ela tinha recebido 140 mil cruzeiros dos amigos do comitê do Collor. Mas que, olha a ironia, essa grana que ela tinha recebido tinha sido confiscada porque estava onde? Na poupança. O próprio Collor confiscou a grana dela. A Miriam disse na reportagem o seguinte, vou botar aí pra vocês. Quero dólares na minha mão, caso contrário posso derrubar quem levantei e levantar quem derrubei. Acho que ela estava acreditando demais no taco dela. Realmente ela foi decisiva para garantir a eleição. Mas ela já era descartável, o Collor já estava no poder. Ela ainda exigia 1 milhão para abrir uma loja, de preferência em Portugal. Caso não fosse possível mandarem ela para outro país, ela exigiria permanecer no mesmo flat onde já estava, que abrissem uma loja para ela e que matriculassem seus filhos em colégio particular.
viu que ela era empreendedora, seja no Brasil ou seja em Portugal, ela queria uma loja. No fim da reportagem, ela diz que queria ter uma conversa de 5 minutos com o presidente Collor e disse o seguinte: eu não quero chantagear, mas ninguém pode segurar minha língua. Cobra que solta veneno uma vez, solta veneno sempre. Palavras dela. Como eu disse pra você, o aluguel do flat onde ela estava morando com os 2 filhos, né? Que ela não morava com a filha que ela teve com o Lula, não. Ela deixou com a mãe, pra mãe criar. Ela morava com 2 filhos já de um segundo relacionamento. Esse aluguel era pago pelos amigos. Ela dizia que eram os amigos da campanha do Collor. O valor era 162 mil cruzeiros. E olha que interessante, cara. Dentre os amigos que ela disse que bancavam o aluguel dela, mais o carro e os 6 seguranças, estavam quem? Ela disse que estava quem? O Egberto Batista, cara. O Egberto Batista, aquele cara que eu te falei que era o articulador que decidiu chamar ela, buscar ela, dar uma grana pra ela falar um monte de coisa que interessava a campanha do Collor pro Collor ganhar. Quando o Collor assumiu a presidência, o Egberto Batista foi nomeado para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Nesse cargo ele coordenava a distribuição de verbas para os programas de desenvolvimento das regiões norte e nordeste do Brasil. Fora do governo ele montou uma agência de estratégia política, porque deu certo uma vez e ele achou que ia dar certo sempre, né? Que tinha como principal produto o plano da campanha que foi utilizado em 1989 por Collor. E lá em 1993 ele tentou vender esse esquema de campanha a todos os candidatos a presidente, mas ele não conseguiu fechar contrato com ninguém, cara. Todo mundo ficou com medo desse cara, né? Ele foi capaz de fazer um negócio desse, que depois foi desmascarado pela própria mulher. Ninguém queria colocar esse cara. E no mesmo ano, a filha, né, do Lula com essa auxiliar de enfermagem, a Miriam, chamada Lurian, ela desmentiu a mãe, dizendo que o pai pagou todo o pré-natal, pagou o parto, e que registrou a menina assim que ela nasceu. Coisa que ela reafirma até hoje, já adulta, né, e ela tem um ótimo relacionamento com o pai. É isso aí, meus amigos. Eu aproveitei o assunto do momento, que ia falar do Lula, pra ver se eu consigo aqui uns views, pra ver se eu consigo uns likes, coisa que eu peço pra você agora. Esse foi mais um roteiro dessa nossa novela louca, dessa mistura de filme de terror com novela mexicana que é o Brasil. Agora eu vou ali tomar meu Rivotril rapidinho e já volto. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.